Quanto mais a tecnologia avança, mais burro a gente fica. Será que isso é verdade? Vamos bater um papo sobre isso? Bem-vindos ao canal Uma Vida Comum. Meu nome é Carol e essa parte da minha vida eu chamo de educação. Estudei em escola pública a vida toda, o que me deu um olhar como uma aluna, mas também eu vi o outro lado. Minha mãe foi professora e coordenadora durante muitos anos, então eu vi muitas coisas que aconteciam nos bastidores. Além disso, na vida adulta, eu trabalhei na prefeitura e em escola particular de idiomas, então eu tenho uma base para falar. Lembrando que essa é uma análise minha pessoal, crítica, do que eu observei e do que eu vejo que é o problema na educação. Muito se falava na minha época sobre acesso à informação, que as pessoas de forma geral elas deveriam ter acesso à internet, a computador, a celular, a tudo isso, e eu sempre achei essa discussão muito válida e verdadeira. Porém, o que eu vejo que aconteceu no Brasil é que tivemos acesso à tecnologia, à informação, antes de termos acesso ao principal, que é a alfabetização. E aqui eu não falo apenas de você aprender a ler, mas aprender a interpretar um texto, aprender a ter opiniões sobre aquilo que você está lendo e não algo que colocam em você, mas algo que você sozinho consegue pensar, que você consegue observar. Eu tenho 3 filhas pequenas, 2 delas já estão em idade escolar, então, por exemplo, se eu falo assim, ó, vamos assistir um filme, elas vão escolher um filme que elas falam, né, que é filme de criança, elas vão escolher um desenho, porque elas estão acostumadas com isso, isso é feito para a idade delas, elas gostam disso. Enquanto eu vou querer assistir, né, um filme que elas falam que é filme de adulto, porque não é desenho. E isso acontece também com as pessoas. Então, se você coloca uma pessoa que não tem acesso à educação de qualidade com o celular na mão, que tipo de conteúdo você acha que ela vai escolher? Que tipo de coisa que você acha que essa pessoa vai consumir? Além disso, o consumo desse tipo de conteúdo acaba sendo um escape, né? Então você não quer ali estar onde você está, você não quer viver o que você vive, então você busca vidas que você gostaria de ter, né? Você busca observar essas vidas, o que essas pessoas fazem, aonde elas vão, o que elas comem, para onde elas viajam. Por isso que, particularmente, eu acredito que esse nicho de fofoca, de entretenimento nesse sentido, ele é muito grande, porque as pessoas elas são eternas curiosas, principalmente de ver e de saber como é aquilo que elas não têm acesso. Do meu ponto de vista, a grande questão é que o tema educação sempre é terceirizado. Então, por exemplo, na minha época, eu lembro que se falava muito que o problema da educação era a falta de acesso à informação. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, todo mundo praticamente tem acesso à informação, tem internet, então você pode usar o YouTube, pode usar o Google, agora tem o ChatGPT, e isso não facilitou a educação, isso dificultou em inúmeros sentidos. Eu tenho as respostas na palma da minha mão, eu tenho o Google, eu tenho o ChatGPT, eu recebo vídeos com muita informação através do TikTok, do Reels, e acaba que a gente não aprende a ser um bom observador, porque não vamos observar os fatos, não vamos nem checar os fatos, principalmente quando é desses vídeos curtos. E não vamos reter a informação também, porque é muita informação nos dada em pouco tempo. Então nós recebemos muitas coisas, mas não retemos. Acabamos deixando o nosso cérebro completamente preguiçoso, porque esse tipo de coisa não requer nenhum esforço. Enquanto isso, nas escolas, os professores têm enfrentado um grande problema com a tecnologia e também com a falta de respeito dos alunos. Esse problema não é de hoje. Na minha época já existia, mas como eu disse anteriormente, na época se falava muito sobre o problema da educação ser a falta de acesso à informação. E atualmente, com o acesso à informação, nós podemos ver que esse não é o real problema. Quando eu estive nos bastidores de escola, quando criança e adolescente, eu pude observar os mesmos problemas que eu observei adulta. Existem 2 tipos de família. Existe a família que apoia o professor, que apoia a escola, que está preocupado com que o aluno retenha a informação, mas mais do que isso, com o ensino de valores que eles já passam em casa. E existe o outro tipo de família, que está muito mais preocupada que o aluno retenha a informação. Geralmente esse tipo de família não apoia o professor, mesmo que ele esteja certo,
e não passa bons valores para os filhos em casa. O problema da educação está escancarado juntamente com a sua solução, desde a época que eu era criança até os dias atuais. Não é falta de informação, não é a dificuldade em acesso à informação, mas sim os valores. Eu até diria que esse ensino de valores deveria ser o principal pilar que consideramos quando falamos de educação, porque mais do que informação, a educação ela é prática, ela é usada no seu dia a dia para tudo aquilo que você vai fazer. Quando eu ensino as minhas filhas a falarem bom dia, boa tarde, boa noite, quando entram em um ambiente, eu estou as ensinando sobre cordialidade e respeito. Quando eu digo para elas que elas devem ficar em silêncio quando o professor está falando, eu estou as ensinando sobre respeitar a autoridade. Quando eu leio com as minhas filhas, eu não estou as ensinando apenas sobre a importância da leitura, mas que através dela podemos construir bons relacionamentos e aprender muitas coisas. Se eu as deixo escolher os livros, eu estou ensinando sobre independência, liberdade de escolha e validação de gostos pessoais. Esses e muitos outros valores devem ser ensinados e estimulados no ambiente familiar, para que quando chegue no ambiente escolar, a criança possa pô-los em prática. Uma criança que aprende a falar bom dia, boa tarde, boa noite, aprende que quando chega nos lugares, deve olhar para as pessoas que estão ao seu redor. E esse olhar faz com que ela enxergue essas pessoas e as respeite. Se ela aprende que deve ficar em silêncio quando o professor está falando, ela começa a entender que aquele professor está ensinando algo e que ela deve estar atenta para reter aquela informação, que é importante, que o professor, ele é autoridade, ele é alguém que sabe mais do que ela, por isso que ele pode ensiná-la. Se a criança é ensinada que a busca pela informação é uma coisa boa, ela estará muito mais disposta a não só buscar, mas a aprender de verdade. O papel do professor e da escola não é educar o aluno, mas sim dar continuidade ao trabalho que já está sendo feito em casa, acrescentando informações. Se já é difícil dar uma boa educação para os filhos dentro de casa, imagina para o professor que tem 30, 35 alunos, é impossível. As famílias, principalmente os pais, precisam começar a abandonar a tecnologia, não porque a tecnologia é ruim, mas sim para começar a olhar atentamente para os seus filhos, para o que eles estão fazendo e para a relação familiar, porque também é preciso construir um bom relacionamento para que haja educação. É muito difícil educar crianças, mas é mais difícil ainda educar adultos. Se a nossa geração e as outras que vierem continuarem exibindo esse tipo de comportamento, imitando as relações a telas, a informação a telas, a nossa sociedade vai deixar de existir de muitas formas. Se você tira o fator humano, que é sentir, se relacionar, pensar, criar, o que sobra? Uma desumanização das pessoas fará a sociedade ruir e que tudo vire um caos maior do que já é. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar um comentário falando o que você pensa sobre o assunto e também de deixar um like e se inscrever no meu canal para que eu possa continuar produzindo conteúdo. Até mais!